Oi, meninas! Gente, essa aqui é a quinta aula, tá? Essa aqui é a quinta aula. E a gente vai trabalhar uma melancia. E aqui, ó, a melancia vai estar aberta, tá? Por quê? Porque a gente tirou essa fatia aqui da melancia, tá bom? Uma rosa, 5 folhas. Vamos estar trabalhando o chão e esta fatia aqui, tá? Sei que no meu risco aqui tá um pouco confuso, mas no risco de vocês não vai estar confuso assim, tá bom? É porque eu resolvi dar uma modificada aqui. Pra gente começar, a gente vai estar começando com o fundo, tá? Para fazer o fundo aqui, eu escolhi, tá? O azul turquesa, tá? Vou trabalhar aqui com um pincel grande. O meu pincel que eu estou trabalhando é o 14, tá? Ó, eu vou colocar a tinta na parte profunda e vou espalhar ela, tá? Eu estou fazendo sem a ajuda do clareador ou do diluente, tá? Mas eu recomendo vocês estar utilizando aí, tá bom? Por que que eu faço sem? Porque eu consigo esfumar antes da tinta secar, tá? Mas se você tiver dificuldade, for um pouquinho mais lenta e tal, vocês usem aí o clareador e o diluente para estar ajudando vocês, tá bom? Então, ó, a gente vai pegar aqui no seu desenho aí, tem uma linha divisória, tá? Do chão e do fundo. Então, dessa vez, eu sempre começo pelo chão, eu estou começando pelo fundo, tá? Com a cor azul turquesa. Mas se vocês não tiver a cor turquesa, vocês podem estar utilizando aí azul bebê, verde glacial, tá? Vários outros tons aí clarinhos pra tá colocando aqui, pra tá substituindo, tá bom? Então, a gente vai estar fazendo a parte do fundo, né? Ó, vou preencher aqui também, que aqui tem um buraquinho. Aqui, ó, entre a melancia e a folha da rosa. Ó, eu coloco a maior concentração de tinta próxima ao desenho. Vou com o movimento circular, ó, esfumando e espalhando essa tinta, tá bom? Ó. E aí, a gente vai ganhando suavidade aqui, tá? Aqui eu vou estar trabalhando um fundo pequeno, tá? Eu não quero aqui um fundo muito extenso, porque eu quero que se sobressaia aqui a melancia, tá? E tá pronto o nosso fundo. Bem simples, né? Agora, a gente vai fazer o chão, tá? Essa parte do chão aqui. Pra parte do chão, eu escolhi aqui, deixa me ver. Pra parte do chão, eu vou aqui, eu vou estar utilizando o verde oliva, tá bom? Então, ó, com o verde oliva, eu venho aqui nessa marcação, ó, colocando a tinta e lembre sempre da pincelada, tá? Eu sempre falo nos meus vídeos, na horizontal, ó. Tá? Não precisa se estender muito com a tinta, tá? Ó. Abaixo da casca da melancia, ó. Pessoal, esse risco eu mesma desenhei, tá? Eu me inspirei aí em outros projetos que tem aí pela internet, por exemplo, da Juscelene Braga, tá? Mas esse aqui foi eu mesma que desenhei, tá? Então, é um risco exclusivo pra vocês, certo? Ó, e aqui a gente vai fazendo todo o fundo e esfumando bem, tá? Sempre com a ajuda do diluente ou do clareador. Ó. Com cuidado para não ficar marcado. Tá?
Aí, vocês podem estar utilizando aí, ó, misturinha mais na borda, pra gente conseguir aqui uma suavidade, ó. Certo? Ó, debaixo aqui da rosa. Debaixo da folha. Ó, aqui na marcação aí do risco, tá? Da divisão entre o fundo e o chão. Ó. Tá? Se vocês acharem que o fundo ficou muito escuro, vocês podem estar entrando aí com um pouquinho de marfim, tá? Bem aqui, ó. Bem na borda, ó, do trabalho. Ó, esfuma bem. Ó. Como se a claridade estivesse entrando de baixo para cima, certo? Aqui leva pouca tinta. O que precisa é esfumar bem para as cores se unirem, formando aí outra tonalidade. Por isso que a gente sempre faz enquanto está molhado, tá? E o nosso fundo tá pronto. Agora, a gente vai estar passando para as folhas da rosa, tá? Na verdade, não, pessoal. O que eu falo pra vocês? Que a gente sempre faz o que está por trás primeiro, não é isso? Então, a gente vai fazer a melancia, tá? E aqui, ó, se você perceber aqui, eu preenchi de azul. Mas o risco da melancia, se ela está por trás, ela vai passar e vai pegar aqui. Então, aqui assim, a gente vai ter que cobrir com a cor da melancia, tá? Mas depois a gente faz isso. Então, pra gente estar trabalhando aqui na melancia, eu vou tá trabalhando com as cores da casca. Para a casca, eu vou utilizar verde musgo, tá? Verde pântano e branco, tá? Para fazer a casca. Então, primeiro, eu começo preenchendo aqui, ó, toda essa parte aqui de trás, né, da melancia, com a cor verde musgo, tá? Então, eu vou adiantar esse vídeo, tá? Vou acelerar para que fique mais fácil. Então, o que eu peço para vocês é o seguinte, ó, eu vou começar, ó, preenchendo as bordas aqui, tá? Posso trabalhar com pincel pituá? Deve. Ou com pincel grande? Eu não tenho pituá. Pode trabalhar com pincel maior, tá? Estou usando aqui o 14, mas até o 16 aqui dá para usar. Porque a gente sempre trabalha com o pincel de acordo com a sua área de trabalho, tá? No caso, a melancia é uma área de trabalho grande, por isso trabalhamos com pincel grande, tá? Para agilizar aqui a nossa pintura, certo? A minha tinta tá com os gruminhos, tá? Mas eu vou utilizar ela assim mesmo, porque eu quero aproveitar o restinho dela aqui para não desperdiçar material, certo? Então, a gente vai, ó, preencher os cantinhos, tá? Os cantinhos vocês podem estar depois retocando com um pincelzinho menor, tá? A partir de agora eu já vou acelerar o vídeo, tá? Se eu tiver informação, mais alguma diquinha, eu dou depois, certo? Sempre cuidado aqui, ó, com o contorno para que fique bem alinhadinho.
tá bom? Então, vamos lá. Então, eu falei que eu ia deixar o tudo pra gente fazer Como se tivesse tirado uma fatia da melancia, tá? Eu me distraí, como sempre, eu acabei pintando ela toda, mas não tem problema, a gente faz a melancia toda fechada e faz ela aberta, tá? Então, o que acontece? Eu vou trabalhar agora com verde pântano, troquei de pincel, estou utilizando o pincel número 8, tá? Pincel chato. E eu vou vir agora colocando umas manchas, ó, tá? Aqui. Aí você pergunta assim, já que você tá colocando manchas assim, com batidinhas. Já vou explicar pra vocês, ó. Eu vou colocar aqui na borda um pouquinho, certo? Vou limpar o meu pincel e eu vou vir, ó, com pinceladas suaves, ó. Nada muito certinho, sem esfregar, só mesmo com a mão bem leve, ó. Fazendo borrão, tá? É literalmente um borrão, uma mancha. Mas eu não quero que vocês esfreguem, não. Nada de pôr força aqui, não, tá? Ó. Agora, a gente vai pegar mais tinta. E vai aqui, ó, do outro lado também, colocando as manchinhas. Ó, olha a curvatura que eu estou fazendo, tá? A melancia, ela é curva, então a gente tem que fazer a mesma coisa, ó. E eu venho com o pincel, ó, desmanchando esses batidinhas que eu coloquei. Ó, pode ser com movimento circular, mas a minha mão está muito leve, tá? E quase o pincel não encosta no tecido, só um pouquinho, ó. Fazendo borrões, tá? Literalmente é borrão. Vamos pegar mais tinta e agora a gente vem aqui, ó, do outro lado, tá? Fazendo o mesmo processo. Primeiro você coloca as manchinhas com batidinha a tinta e depois você vem desmanchando, criando aqui um borrão, ó. Não quero nada certinho, não quero que esfregue com força, tá? Agora, a gente vai vir, ó, do outro lado. Reparem que eu faço de um lado e do outro, tá? Ó, eu venho desmanchando. Agora aqui, ó. Tá? E aqui eu vou fazer mais um aqui no meio. Agora eu venho desmanchando. Certo? Ó, vou colocar um pouquinho mais aqui, que eu preciso que essa mancha esteja um pouquinho mais escura. Viu? Agora eu vou lavar o meu pincel e vou começar a trabalhar aqui com o branco, tá? Com o branco, eu vou trabalhar da mesma forma que eu utilizei o verde pântano, tá? Vou fazer manchas, porque agora a gente vai dar a luz, tá? Então, ó, vou carregar o meu pincel com tinta, vou vir aqui, ó. Eu vou virando o meu pincel, tá? Ó, trabalho com a largura do pincel e na parte de cima eu viro, porque vai afinando, tá? Aí, aqui, ó, eu vou fazer o mesmo processo que eu falei com vocês. Eu vou vir desmanchando bem de leve. Ó.
Eu vou fazer uma mancha, tá? Literalmente uma mancha. Gente, desculpa, eu esqueci de tirar o som aí das notificações. Ó, e aqui a gente vai continuando, ó. Se tiver muita tinta, tira. Eu não quero que esfregue, porque se você esfregar com força aqui, o que que acontece? O branco, ele vai entrar muito na trama do tecido, tá? Aí vai ficar muito verde, e eu não vou conseguir aqui, ó, essas manchas mais claras, tá? Então, é só desmanchar, ó, com a mão muito leve. Eu tô repetindo muito isso, mas é porque é realmente importante, tá? Ó, a gente vem desmanchando com suavidade, tá? Aqui, ó, eu vou colocar uma maior quantidade e depois eu vou diminuindo. E eu venho desmanchando, ó. Estou fazendo, gente, de uma forma bem simples para que vocês possam fazer sem dificuldade maior, tá? Agora, a última parte aqui, ó. Ó. Movimento circular, sem esfregar. Pode usar batidinhas. Tá certo? Ó, alguns pontos pode deixar mais esbranquiçado, porque o tecido aqui ele ainda vai sugar essa tinta, o tecido precisa de um tempo para puxar essa tinta. Tá? E a nossa melancia tá pronta. Precisa fazer aqui, ó, o acabamento na parte de cima, aqui. Mas depois a gente vai estar fazendo, tá? A gente vai esperar puxar primeiro aqui pra gente ver se precisa retocar a luz, tá bom? Agora sim, a gente vai fazer as folhas e depois passar pra outra melancia, tá? Mas como a gente já está com as cores na mão da casca da melancia, a gente vai estar trabalhando aqui, ó, a casca da melancia, tá? Então, eu utilizei verde musgo, não foi? Pra casca. Então, vou definir aqui pra vocês poderem ver, ó. Ó, a casca da melancia, ela começa aqui, ó. Desta forma, ó. Eu vou preencher pra que vocês possam ver onde tá a casca aí no desenho, tá? Esse é bem importante, senão você acaba errando aqui. Ó. Tá? Então, toda essa parte aqui, ó, é a casca da melancia. Vou preencher. Pode colocar bastante tinta. Se sua tinta estiver grossa, utilize o soro fisiológico para tá diluindo ela, tá? Então, aqui eu vou trabalhar agora com verde pântano da seguinte forma. Ó, eu venho com verde pântano daqui da ponta, uma mancha maior, e eu vou afinando, tá? Ó, quando chegar aqui, eu afino bem, porque a casca vai só até ali. Certo? Agora, eu volto, ó, dando aquela desmanchada. Né? Desmanchei, eu vou lavar o meu pincel, vou pegar o branco. Ó. Com o branco, eu vou vir aqui com aquelas manchinhas, igual eu fiz na outra casca lá, ó. E vou afinando, tá? Aí, eu venho, ó, desmanchando, ó, pra ficar bem manchada a casca. Ó. Tá? Desta forma. Então, a parte da casca aqui já está assim. Agora, essa outra parte aqui, ó,
vai ser preenchido de branco, porque já é a parte da fruta, né? Por dentro da fruta, tá? Mas a gente vai trabalhar depois nela. Então, a gente vai trabalhar primeiro aqui as folhas, tá bom? Vamos trabalhar as folhas. Vou lavar o meu pincel, vou continuar com o pincel número 8. E para as folhas, a gente vai estar usando aqui, ó. Verde grama. Se vocês repararem, eu tenho utilizado muito as mesmas cores. Por quê? Porque eu não sei quais as cores que vocês têm, tá? Então, quando eu utilizo as mesmas cores, eu facilito para quem não tem muita tinta, tá? Agora, se você tem outros tons de cor, podem estar substituindo aqui, tá bom? Não é porque eu fiz com essa cor que você precisa fazer com essa cor também, não, tá? Vocês podem estar criando aí também. E se tiver dúvida, gente, não hesite em me falar, tá? Então, pra gente continuar aqui, eu fiz aqui, ó. Arrastei a tinta, de um lado eu coloquei. Agora, eu vou vir com a sombra, com verde pântano, ó. Colocando no mesmo local onde eu coloquei o verde grama, certo? Porém, em menos quantidade. E agora, eu vou entrar com o branco pra tá iluminando, tá? Ó, o branco eu venho da ponta, vocês podem estar utilizando marfim também, se quiser, ó. Certo? Aqui, ó, no centro, tinta de um lado só do pincel e eu arrasto, ó. Tá? Quando for esfumar, com pinceladas bem leves, pra manter aí as ranhuras que a gente já cria com o próprio pincel, tá? Já que posso botar outra cor? Pode, tá? Vamos acrescentar mais uma corzinha, tá? Vou usar o siena. Siena Natural Fumê. Então, vamos lá, ó. Tinta de um lado só do pincel. Ó, eu coloco, arrasto para um lado, deixando a lateral sem tinta, tá? E vou colocar tinta aqui, ó, nessa borda. Por quê? Porque essa folha está por cima de outras duas, né? Vou agora com o pântano, verde pântano, ó, escurecer essa parte aqui. Pode pôr um pouquinho? Pode, mas não é necessário, tá? Vou limpar o meu pincel. Ó, vou pegar, ó, tinta de um lado só, a cor fumê, siena fumê, né? E venho, ó, introduzindo a cor onde ficou sem tinta. Ó, desta forma. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Tá? Vou preencher tudo onde ficou branco. Vou limpar o meu pincel bem limpo e vou vir com o branco iluminando, tá? E o branco eu vou colocar em cima do fumê. Do siena, gente, desculpa, eu fico falando fumê. Ó, aí eu, com a tinta de um lado só, pra fora, eu venho, ó. Tá? Dando uma iluminadinha, tá? Mas de uma forma que as cores combinem entre si, tá? Você não pode colocar aqui uma folha azul, uma verde, uma amarela muito forte, não, tá? Tem que, como se diz, conversar uma folha com a outra, tá bom? Então, a gente vai fazer essa folha de baixo, tá? É o mesmo processo, ó. Tá? Se alguém tiver dúvida, tiver com dificuldade, é só falar que a gente arruma a forma de estar auxiliando aí, tá? Ó, a gente vem com o pântano, ó, desta forma. Vou colocar o siena fumê, ó, nesta ponta, só um pouco, ó.
tá? Vou deixar essa parte branca, vou lavar meu pincel, secar e vou iluminar, tá? Então, ó, essa folha eu acrescentei apenas um pouquinho do siena. Aí, ó. Porque quando eu ilumino em cima do siena, eu consigo um tom levemente amarelado, tá? Agora, a gente vai fazer as outras folhas. Bem rapidinho. A gente vem com o pântano. O pântano, ele faz a profundidade aqui, tá? A sombra. Ó, vou colocar um pouco do siena na parte de baixo da folha. Vou pôr aqui também na parte central um pouquinho, tá? Vou iluminar em cima do siena que acabamos de colocar. Ó, de um lado e do outro. O branco, geralmente, ele fica com a cor muito forte a hora que você coloca, tá? Mas depois ele vai, o tecido vai sugando e ele vai criando claridade, tá? Agora, a gente vai trabalhar essa folha aqui, mas, na verdade, a gente vai deixar pra trabalhar ela depois. Por quê? Porque ela está por cima da fatia de melancia, tá? Agora, então, a gente vai estar trabalhando a fatia da melancia. Vamos começar com o branco, que vai nessa parte toda aqui, tá? Vocês podem estar separando já o rosa chá, o vermelho vivo, o vermelho profundo. Se vocês não tiver o vermelho profundo, pode estar utilizando aí o vinho, tá bom? Agora, a gente vai pra fatia da melancia. Pra fatia, a gente vai estar utilizando o branco, tá? Seu branco tem que estar com a consistência diluidinha, molinha. E a gente vai começar preenchendo a marcação aí, ó. Tá? Ó, da casca da melancia. Aqui é só preencher, tá? Tô fazendo devagar, porque o branco eu não quero que ele passe em cima dos outros elementos aqui. Que o branco, ele é difícil de você remover depois ele. Tá? Ó, atenção aqui, ó. Tá? Na divisão. E você vem subindo e fazendo toda essa parte onde é mais branquinho, próximo da casca, tá? Ó, pode começar aqui de cima, trazendo ao encontro, tá? Aqui na parte de cima também, ó, vocês podem estar colocando um pouquinho de branco. E aqui também, ó. Certo? Agora, a gente vai estar trabalhando um pouquinho do verde musgo. Tá? Por que o verde musgo? Porque próximo da casca aqui, ó, às vezes, essa parte branca, ela fica levemente esverdeada, tá? Gente, mas é bem pouquinho, ó. Aqui em cima vocês podem pôr. Aqui assim, ó. Só um pouquinho, ó. Vem aqui assim, ó. Tá? Só um pouquinho do verde. Deixando a parte central mais branca, tá? Aqui, pra separar a casca da polpa, a gente vai estar pegando o verde pântano, tinta de um lado só do pincel, e eu vou vir fazendo isso aqui, ó.
Vou dar uma desmanchadinha, porque eu não quero uma linha muito certinha. Ó, vou esfumar pra lá e vou esfumar para cá. Tá? Agora, eu vou lavar bem o meu pincel. Vou lavar e vou trabalhar com o rosa chá, tá? O rosa chá eu vou colocar bem aqui, ó. Vou fazer uma linha para que vocês possam visualizar, ó. O rosa chá. Então, agora eu quero que vocês esfumem do jeito que o rosa chá pega um pouquinho desse branco, ó. Eu quero que esse rosa chá pegue um pouquinho do branco. Só um pouquinho, para ele ficar levemente rosado, tá? Agora, a gente já pode ir subindo, ó. Um pouco mais com o rosa chá. Ó. Certo? Agora, a gente vai trabalhar com o vermelho vivo, tá? Essa parte aqui vocês têm que esfumar bem. Por quê? Porque eu quero a união do rosa chá com o vermelho vivo, tá? Eu não quero que fique uma linha reta ou marcação, ó. Eu venho esfumando com movimento circular com calma, tá? Com bastante cuidado aí para o vermelho não respingar no tecido, porque o vermelho vivo, ele acontece muito. Você vai pegar a tinta aqui, ó, e acaba respingando fora da sua pintura, tá? Se isso acontecer, vocês me falam que eu tenho diquinhas para ajudar vocês a resolverem isso, tá? Então, aqui é só ir, ó, colocando o vermelho. Ó, com a sujeirinha do pincel, eu posso retocar o esfumado aqui, ó. Tá? Nada muito certinho. Esse esfumado, ó. Tá? Agora, eu vou dar um jeito de deixar a câmera mais próxima para vocês verem a parte de cima aqui, tá bom? Aí. Olha aqui a parte do esfumado, tá? Aqui a gente continua trabalhando com o vermelho vivo, com bastante tinta. Eu não gosto de usar, gente, o clareador com a cor vermelha ou tons escuros, tá? Vou citar exemplos aqui. Berinjela, tons de vermelho, de vinho, tons de azul marinho, azul escuro. Eu não gosto de usar clareador, porque ele acaba clareando a cor e deixa a cor um pouco aguada. Então, eu não gosto. Ah, Jaca, mas como eu vou fazer com que a minha tinta demore mais a secar? Use o diluente ou coloque umas gotinhas do Silk Aquarela ou soro fisiológico na sua tinta, que assim você vai deixar a tinta mais molinha e ela vai demorar mais para secar, tá bom? Então, chegando nessa marcação aqui, eu vou entrar com o vermelho profundo, ó. Ó, de fora a fora. E aqui, gente, eu não quero uma linha certinha, não, tá? Ó, desta forma. Agora, eu vou levar essa tinta, o excesso da tinta pra cima. Tá? E vou entrar aqui, ó, com rosa chá. Ó, nessa borda vai ter rosa chá. Ó, toda essa borda aqui. Se vocês quiserem estar trabalhando com o pincel menor, podem estar trabalhando com o pincel número 6. Tá? Ó.
Tem que unir bem essas cores pra não ficar manchado, tá? Agora, com o vermelho profundo, eu vou fazer umas manchinhas aqui, ó. Tá? Eu coloco e esfumo bem pra não ficar muito marcado. Eu quero uma mancha, mas uma mancha suave. Tá bom? Com o vermelho vivo, eu vou dar uma retocada aqui assim, ó. Em algumas partes. Ó. Certo? Aí, vou limpar o meu pincel. Vou deixar aqui o tecido chupar, sugar um pouco essa tinta. Tá? Agora, com um pouquinho do branco, eu vou fazer essa parte aqui, ó. Tá? Vou lavar bem o meu pincel pra gente fazer a borda da casca. Então, meninas, ó, com tinta verde musgo de um lado só do pincel, ó, eu vou vir aqui, ó, fazendo uma pequena linha, tá? Aqui, ó, uma divisória. Vou limpar o excesso de tinta. Ó, vou desmanchar só um pouquinho. Tá? Desse jeito assim, gente. Então, tem que ficar verde, um verde mais clarinho, branco no meio, um rosa clarinho, e aí vem a cor mais escura, tá bom? Lavo o meu pincel, agora que a tinta já sugou um pouquinho, eu vou vir com um rosa chá, ó, e vou dar um pouquinho de claridade aqui, ó. Gente, o rosa chá é uma ótima cor para se fazer luz de tons vermelhos, tá? A luz não precisa ser sempre com branco, não, tá? Pode ser de tons mais claros. Ó, vou fazer umas marquinhas, umas manchinhas com um tom mais claro. Vou fazer as ondinhas aqui, as bordas, né? Aí, vocês podem caprichar. Certo? Quando secar, essas manchinhas bem clarinhas nem fica tão escuro assim. Então, meninas, então agora a gente vai passar, vamos fazer essa folha e a rosa, e depois dar os acabamentos, tá? A rosa, a folha e os acabamentos, eu vou estar aí na segunda parte do vídeo, tá bom? Porque o vídeo já tá ficando muito longo, tá? Eu quero passar com o máximo de detalhe pra vocês e às vezes eu acabo extrapolando aí o tempo, tá bom? Mas então, a gente vai estar fazendo agora esta folha, a rosa e os acabamentos no segundo vídeo. Não deixem de assistir a segunda parte.